Olá, queridos colegas, já estou de volta. Vamos agora para a nossa aula de citologia, na verdade, para a nossa aula de introdução à citologia. Até agora, o que você viu comigo foram aulas que falamos de bioquímica, falamos de água, sais minerais, ou seja, macromoléculas e moléculas inorgânicas que formam as nossas células. Agora, a gente vai entrar em célula definitivamente. Vamos falar sobre a célula para que você possa saber tudo sobre essa estrutura fundamental à nossa vida. Vamos para a tela de introdução, está aqui, ó. Introdução à Citologia é o tema da aula de hoje. E agora a gente já vai, então, direto para alguma história sobre ela. Primeiro, eu quero que você saiba que a célula, ela, quando foi formada, né, o primeiro ser vivo, quando foi formado, a gente viu isso lá na nossa aula de origem da vida, ela foi responsável pela individualização, ok, do meio interno com o meio externo. Foi fundamental para que o primeiro organismo fosse formado. Olha para o meu desenho que eu estou fazendo aqui, ó, enquanto eu vou falando. Foi necessário que uma pequena camada fosse construída de lipídios e, dessa forma, as moléculas de água que estavam do lado de fora, elas ficassem separadas, porque não misturam com gordura, das moléculas de água que estavam dentro daquela célula. Então, desse jeito, nós tivemos uma certa individualização de um futuro organismo. Vou fazer até um 3Dzinho aqui, ó, bacana, pá, caramba, Feitosa, 3D, show de bola, hein? Então tá aqui, ó. Aí nós tivemos, então, a formação dessa estrutura inicial. Dentro das células, nós temos algumas moléculas, como por exemplo essa vermelhinha que eu estou fazendo aqui, ó, que é o material genético que você possui, o seu DNA. O seu DNA, junto com esse outro material genético que eu estou fazendo numa fitinhazinha única, chamado de RNA, eles conseguem juntos permitir que você faça duplicação dessas células ou se autorreplique. Uma célula, ela é capaz de virar duas, ela é capaz de sofrer um processo de divisão celular chamado de mitose, graças à possibilidade desse material genético interagir entre si e se autoduplicar, formando outro exatamente igual a ele. A gente vai ter aula disso daqui a pouco. Vamos falar de mitose e meiose mais à frente. E dessa forma, essa célula consegue também manter a individualização do meio externo com o meio interno. Essas bolinhas que eu estou fazendo são moléculas de água. Está aqui, ó, moléculas de água. São essas bolinhas que aqui estão. A molécula que está aqui de vermelho, para você tirar o print bacana depois, é o RNA, e a outra que está ali é o DNA. Só para dar um spoiler mais à frente, RNA é uma molécula de ácido nucleico que ela é individualizada, ela é uma molécula que tem uma fita apenas, enquanto a de DNA tem uma dupla fita. Até pelo meu desenho aqui você já consegue enxergar isso. As células iniciais, cara, elas tinham principalmente, olha, RNA. Depois é que o DNA surgiu, provavelmente por conta de uma aglomeração ou de um acúmulo de RNAs. As primeiras células que também surgiram eram células procariontes, ou seja, vou botar aqui a setinha na frente para você saber, são células sem núcleo, sem carioteca. São células muito simples que existem até hoje, tá? Mas que compõem as bactérias nos dias de hoje. Existe a hipótese heterotrófica, que diz que o primeiro ser vivo era um ser heterotrófico, mas não é a hipótese mais aceita no momento. A hipótese mais aceita no momento é a hipótese autotrófica. Tudo isso eu falei para vocês lá na aula de origem da vida, que você com certeza já viu, você que está acompanhando o curso completo para concursos. Então, a autotrófica é a hipótese mais aceita. Enfim, de qualquer maneira, deixa eu botar aqui o meu sublinhado, você tem que saber das duas hipóteses. E, claro, a ausência de oxigênio no início da formação das primeiras células foi algo que delimitou ou determinou algumas características que essas células possuem até hoje, que a gente vai ver ao longo da nossa aula. Beleza? Então, volta para mim. Mais uma vez, bem-vindos todos a essa introdução à citologia. Eu quero que você saiba que a aula de hoje tem como objetivo te apresentar as células,
fazer você conhecer os detalhes dessas células, mas as funções e processos nós veremos em próximas aulas, tudo bem? Então, vamos detalhar um pouco mais sobre a origem dessas células nesse slide que está aqui, olha só. Uma célula procarionte, como você viu no slide anterior, é uma célula que não tem carioteca. É uma célula que ela é simplória, enfim. Essa célula que está aqui no desenho, na parte de cima, tá? Essa é uma célula procarionte. Ela tem membrana plasmática, Feitosa? Tem. Eu estou botando aqui do lado para você saber o que ela tem. Ó, ela tem membrana plasmática. Feitosa, ela tem citoplasma? Sim, ela tem citoplasma. Vou escrever aqui embaixo, citoplasma. Ela também tem. Ela também tem material genético, Feitosa? Também tem material genético. Tem DNA e tem RNA. Estou escrevendo bonitinho aqui do lado para você. Tudo isso uma célula procarionte possui. Só que ela não possui organelas membranosas. Olha para a célula aqui de baixo e veja você que essa célula que eu estou escrevendo e desenhando aqui embaixo, ela já tem compartimentos internos, que a gente chama de organelas membranosas. Lembra da mitocôndria? Lembra da complexo de Golgi? Retículo rugoso? Esses nomes assim? Sim? Então, essas organelas, volta para mim, essas organelas, elas são organelas que ajudam a célula a funcionar, que ajudam a célula a trabalhar. Do mesmo jeito que você tem fígado, tem pâncreas, tem pulmão, coração, a célula tem complexo de Golgi, retículo rugoso, retículo liso. É por isso que o nome dessas estruturas são organelas. Pegou? É como se fossem pequenos órgãos. Então, cara, uma célula é como se fosse você. É como se fosse um corpo inteiro, que dentro tem órgãos que ajudam ela a trabalhar. O que a gente vai ver no slide quando eu voltar é como esses órgãos foram formados, de acordo com a hipótese mais aceita até o momento. Mas o que eu quero deixar agora como conceito básico, já para a nossa aula que a gente está tendo agora, de introdução à citologia, é que uma célula, ela é a menor unidade com forma e função dentro de um organismo. A gente diz assim, é a menor unidade morfofuncional dentro de um organismo. Tranquilo? E isso pode cair na prova para você. Inclusive, através de uma teoria chamada de teoria celular. Essa teoria celular, ela diz que todo ser vivo é formado por células. E faz sentido. Até aqueles que são unicelulares, tipo as bactérias, são formados por células, ok? Essa teoria diz que toda célula é oriunda, ela provém de uma outra célula. E isso também faz parte da teoria celular, com exceção da primeira que formou tudo, que aí a gente já viu na aula de origem da vida como é que ela foi originada. E a terceira, ou o terceiro pressuposto da teoria celular é que toda célula é a unidade morfofuncional do organismo. Então, é a menor parte com forma e função. Beleza? Vamos para o slide. Olha só, aqui no slide a gente tem uma amostra de como que é que isso funcionou. Veja só se você lê o que está escrito aqui, ó. Invaginação da membrana plasmática. Gente, invaginar significa dobrar para dentro, tá? Até o nome do órgão sexual feminino, vagina, é por causa disso. É uma invaginação do corpo. A célula procarionte que está aqui em cima, que eu mostrei, ela sofreu com o passar do tempo um aumento de tamanho. Observe aí no nosso desenho. E ao aumentar de tamanho, a membrana ela foi adentrando, foi formando essas dobraduras. Isso aqui é uma dobradura, olha, com uma entrada lá para dentro, tá vendo? Aqui é uma outra dobradura com uma entrada lá para dentro. Depois, se essas entradas forem fechadas, pela fusão da membrana que fica aqui, ó, o que fica para o lado de dentro é um saquinho de membrana com um espaço interno. A gente chama isso de vesículas, vesículas membranosas. Essas vesículas membranosas, elas, por enquanto, nesse desenho que eu estou aqui, nada mais são do que, como o nome já disse, vesículas, saquinhos de membrana. Só que o que aconteceu, galera, é que com o passar do tempo, cada saquinho de membrana, cada vesícula membranosa, ela foi ganhando função. E aí, teve uma que se especializou em produzir proteína e ganhou o nome
que a gente chama hoje de retículo endoplasmático rugoso. Teve uma outra que ficou responsável por formar o envelope do núcleo, por envolver o núcleo. Essa a gente chama hoje de carioteca, essa que eu botei no slide anterior. E assim sucessivamente com todas as organelas, volto aqui, membranosas que a gente possui. O nome dessa hipótese que você está vendo aí na tela se chama hipótese de Robertson, ok? Hipótese, deixa eu voltar porque eu estou apertando com minha mão grande aqui a minha tela. Hipótese de Robertson. Essa hipótese diz que através de invaginações formamos as membranas, ou melhor, as organelas membranosas das nossas células. Beleza? Muito bacana. Continua comigo aqui no slide, passando para o próximo. Aqui tem uma pequena amostra de há quantos milhões de anos atrás isso tudo aconteceu, tá? Período adeano é aquele período de Hades, né? Tipo, o que a mitologia grega considera como o rei do inferno, em que a Terra era uma grande bola de fogo incandescente, que falamos já sobre isso, não tinha organismo vivo. Depois, já no período arqueano, os primeiros aglomerados de estruturas a partir daquela precipitação de aminoácidos da atmosfera. Depois, no período ainda arqueano, nós tivemos a formação dos primeiros organismos, da primeira célula. E aí a gente tem assim, olha, importante informação aqui. Quando chegou a 2,5 bilhões de anos atrás, né, na mudança do período arqueano para o proterozoico, nós tivemos oxigênio sendo liberado por bactérias. E aí esse oxigênio, ele ainda não ficou acumulado na atmosfera. Esse oxigênio, ele foi aos poucos se acumulando, porque primeiro ele reagia com o ferro que se encontrava disponível nas rochas daquele planeta. Daquele planeta é ótimo, né? Do nosso planeta. Só depois de muito tempo é que o oxigênio começou a acumular mesmo na atmosfera e aí foi disponibilizado para organismos que fazem respiração aeróbia. Aí, no final, o oxigênio chegou nos níveis atuais. Então, volta para mim. A nossa atmosfera, ela mudou muito com o passar dos milhões de anos, dos bilhões de anos. O que eu quero mostrar nesse slide é que o primeiro organismo, ele era um organismo que não fazia fotossíntese. Era um organismo que se virava de outro jeito para gerar energia, para gerar comida. Em algum momento, por mutação, surgiu um organismo, uma célula, que conseguia fazer fotossíntese e que conseguia liberar oxigênio. Mas do momento que ela começou a liberar oxigênio até o momento que de fato acumulou oxigênio na atmosfera, demorou, cara, papo de bilhão de anos. Isso cai no teu concurso. Vai ter um gráfico mostrando quando apareceu os primeiros organismos e quando que começou a ter oxigênio disponível na atmosfera. E vai ter a pergunta: por que que demorou tanto tempo? E a resposta vai estar na letra C, brincadeira. Mas vai estar nas suas opções. Porque esse oxigênio liberado no início, ele primeiro reagiu com ferro, enferrujou esse ferro, para depois ele acumular na atmosfera. E ainda assim, era uma quantidade de oxigênio diferente da quantidade que a gente tem hoje disponível na atmosfera, que gira em torno de 21% da composição de gases que nós temos. Tudo bem? Muito bacana, muito legal, mas esse slide, ele fala de outro assunto com a gente. Quer ver? Vamos voltar aqui para ele. Ele fala da teoria endossimbiótica. Feitosa, diabo é isso? Teoria endossimbiótica é nada mais do que a teoria que explica como que surgiram, ou melhor, a teoria que fala do surgimento de duas organelas fundamentais para a nossa vida. Uma se chama mitocôndria, eu vou botar aqui, ó, surgimento da mitocôndria, e a outra é o cloroplasto. Você possivelmente já ouviu falar dessas duas organelas. Volta aqui para mim. Eu falei para vocês no slide anterior que as organelas membranosas foram feitas de invaginações daquela membrana plasmática original, primitiva. Mas a mitocôndria, mais o cloroplasto, esses não. Esses são organelas especiais. Primeiro começa que eles são chamados de organelas energéticas, porque eles trabalham produzindo energia, ou melhor, transformando energia dentro da sua célula.
Isso já é uma diferença muito grande. E o segundo, cara, são organelas altamente complexas. Quer ver? Mitocôndria é uma organela que dentro dela, olha aí, ó, novidade para alguns, tem DNA, tem material genético dentro da mitocôndria. Vou mais além. A mitocôndria é uma organela que sozinha, deu na telha, ela se divide, forma duas. Como assim? Dentro da sua célula, uma organela insurgente, uma organela revoltada que pode fazer o que quiser? Mais ou menos. Ela depende ainda de algumas proteínas que a gente produz no núcleo, mas ela tem uma certa autonomia. E somando essas características que eu falei, há outras características, como por exemplo, ela é a única que tem membrana dupla, ou ela é a única que tem ribossomo dentro dela, que é uma estrutura importante para produzir proteína. Somando essas características todas, a gente chega à conclusão bizarra que a mitocôndria e o cloroplasto são bactérias infiltradas dentro das suas células, coexistindo simbioticamente com você. Hã? Como assim? São bactérias que foram fagocitadas por uma célula eucariótica primordial. E aí no slide a gente pode ver, vem comigo aqui no slide. Nessa parte aqui, ó, nesse momento aqui, a mitocôndria foi fagocitada, olha ela aqui, que na verdade a mitocôndria é uma bactéria, foi puxada para dentro, não foi destruída, ficou de boa na lagoa, suave na nave, aguardando passar o temporal ali de tentativas de destruição e sobreviveu. Sobreviveu e agora ela estava dentro de uma célulazinha confortável, super cheia de nutrientes para ela comer. Comeu tanta bicha que se reproduziu e sobrou energia. Opa! Deixa eu pegar minha caneta laranja aqui, porque se sobrou energia, essa energia pode ser usada para a célula, que agora é uma célula hospedeira. Opa, então calma aí. Se tem energia sobrando, se tem energia sendo dada para a célula hospedeira, começou a ter uma relação ecológica entre a mitocôndria e a célula hospedeira. Está começando a ser bom ter essa mitocôndria dentro. Então, se está começando a ser bom, volta para mim. Se está começando a ser bom ter essa mitocôndria dentro, meu camarada, então essa mitocôndria fica aí. Vou mandar essa mitocôndria embora? Para quê? Não, deixa ela lá. Ela está lá até hoje. Você tem mitocôndrias dentro de você, que são bactérias disfarçadas. A verdade é essa, a gente já caiu o disfarce dela, a gente já sabe de onde ela veio e quem ela é. O cloroplasto, ele surgiu depois. Quer ver? Volta para o slide. O cloroplasto, aqui lá perto do proterozoico, algo parecido, nós tivemos ele, que na verdade era uma bactéria que fazia fotossíntese, que foi internalizada, beleza, e a mesma história, ficou de boa na lagoa, suave na nave, dentro daquela célula eucarionte inicial. Ele fazia um outro processo, ele fazia uma parada diferente, vou pegar minha caneta verde aqui, ó. Ele fazia fotossíntese. Fotossíntese. Mas fotossíntese também ajuda na geração de energia porque gera glicose. Então, opa, passei e voltei. Essa glicose que sobra ficava disponível para aquela célula. Então, volta para mim, nós tivemos também mais uma organela que foi aproveitada dentro da célula. Observe que a mitocôndria foi formada primeiro e o cloroplasto foi formado depois. Por que isso? Porque a gente hoje sabe que todas as células eucariontes têm mitocôndria, mas nem todas as células eucariontes têm cloroplasto. Então é uma questão de lógica. Você que está fazendo concurso, está estudando raciocínio lógico matemático, vamos pensar aqui comigo. Se todas as células que têm mitocôndria, desculpa, que são eucariontes, têm mitocôndria, mas só algumas têm cloroplasto, o que você acha que surgiu primeiro? Ou o que você acha que aconteceu? Vamos lá. Hipótese número 1. A célula eucarionte primitiva puxou o cloroplasto, se reproduziu, em algum momento ela puxou a mitocôndria, bacana, ficou aí com as duas coisas, e aí algumas células perderam o cloroplasto. Caramba, 3 hipóteses não provadas para poder explicar o evento. Agora, se você tem uma situação diferente, que foi a que estava no slide, uma célula eucarionte primitiva puxou a mitocôndria, se reproduziu, e depois, algumas puxaram cloroplasto, formando o que a gente sabe que hoje são as plantas e as algas. 2 hipóteses não provadas. O nome dessa análise que eu fiz aqui se chama navalha de Ockham. E na ciência a gente usa muito ela.
2 hipóteses não provadas, é mais correto imaginar que seja essa a explicação do que 3 hipóteses não provadas. Quanto menos hipóteses não provadas, mais verídico possivelmente é aquele evento. E é isso que a gente acredita até hoje. Volta para o slide, para finalizar esse slide. Nós temos aqui, nesse momento, vou pegar minha caneta vermelha, a separação de células que são as árqueas, hoje em dia, das células que são as eucariontes, hoje em dia, ok? E depois, nesse ponto aqui, a separação das eucariontes para as plantas e protistas e algas, né, que são os protistas, nessa linha do tempo que ali se encontra. E vindo lá de baixo, nesse ponto aqui, a separação das bactérias, que são procariontes, hein? Semelhantes àquelas que estão lá em cima. Procariontes semelhantes àquelas que estão lá em cima, com algumas diferenças. Show? Agora eu quero que você tenha uma visão geral das células atuais, tudo bem? Eu já falei com vocês que elas são ditas como a unidade morfofisiológica dos seres vivos. Isso eu já comentei com vocês. E aí eu quero que você saiba, então, que tem células procariontes e tem células eucariontes. É assim que a gente classifica essas células que nós possuímos hoje em dia. Essa daqui, do desenho, é uma célula procarionte. Dá uma olhadinha nela rapidinho. Beleza. Dê uma olhada. Eu vou voltar ao slide porque eu quero fazer esse negócio com vocês, olha. Célula procarionte tem carioteca? Fala daí que eu escuto daqui. Sim ou não? Isso, não tem carioteca. Então, ó, sinal de menos para ela. Célula eucarionte tem carioteca? Sim, tem carioteca. Sinal de mais para ela. Foi? Material genético. Fala daí que eu escuto daqui. Célula procarionte tem material genético? Fala assim. Isso, sim, boa. E por que eu botei menos? É mais, caramba, mais. E célula eucarionte tem material genético? Também tem material genético. Mas tem os dois feitosos, material genético, RNA e DNA? Perfeitamente. RNA em uma, RNA na outra. DNA em uma, DNA na outra. É necessário que tenha os dois para que ela possa fazer seus processos mais fundamentais, como transcrição, tradução, replicação. Organelas membranosas. E agora pegou, hein? Célula procarionte tem, sim ou não? Isso aí você sabe. Boa, garoto. Não tem. Foi o que a gente viu no slide anterior do anterior. E células eucariontes? Tem? Pra caramba. Tem os retículos, tem o complexo de Golgi, tem um monte de coisa. Citoesqueleto. Diabo é isso? Citoesqueleto é o esqueleto da célula. Ele é feito de proteínas. É ele que dá o formato das nossas células, sacou? Então, procariontes tem citoesqueleto. Eucariontes também têm citoesqueleto. Até porque proteína é algo extremamente básico na vida de uma célula. Bom, aproveitando aqui no slide, estamos aí direto então nas células procariotas. Eu quero que você conheça, veja aí rapidamente uma visão sobre ela. Aproveitando que está aqui, ó, vou passar rapidinho. Essa é uma célula eucariota animal, essa é uma célula procariota. Viu a diferença? De novo, olha o tamanho desse bicho, dessa nave-mãe, e olha o tamanho dessa daqui. Volta para mim. No nosso slide, as duas estão grandes, mas na verdade, uma pode ter até 100 vezes o tamanho da outra. A eucariota é muito maior que a procariota. A diferença, ou procarionte, também tanto faz o nome. A diferença é a quantidade de estruturas e a complexidade que essas células possuem. Nesses slides que vão passar aqui agora, eu quero que você foque comigo no formato, no shape geral dessa célula e quais são as estruturas que elas possuem dentro. Tudo bem? Vamos lá? Olha para cá, no slide, célula procarionte. Tem citoplasma, que é a estrutura coloidal, o colóide interno que toda a célula possui, misturado de água, proteínas, carboidratos, etc. Tem ribossomos, que tem uma função fundamental de produzir proteínas, auxilia na produção, mas eu quero deixar escrito uma informação aqui, ó. Não é considerado uma organela membranosa, tudo bem? Ele é só uma estrutura, então não é uma organela membranosa, ribossomos, tá? Deixa eu abreviar aqui membranosa. Material genético, DNA, que essa célula aqui tem, ele está solto, ele está livre, leve, solto no citoplasma. Como não tem núcleo, ele se encontra totalmente solto e, mais importante, ele é um material circular. Olha só, estou fazendo aqui ele, roxinho também,
Isso aqui é o formato do DNA de uma célula procarionte. Olha como é que ele é diferente. Ele tem aquela dupla fita também, tá? A famosa dupla fita, mas olha só o detalhe. Ele é um danado que é totalmente enrolado, circular, diferente do nosso. O nosso, eu vou fazer aqui do ladinho para você ter a diferença, ó. Ele é um material genético linear. O nosso material genético, ele é assim. Ele tem parte de cima, parte de baixo, começo, fim. O DNA da bactéria, ele é totalmente circular. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui, porque não tem nada a ver esse cara ficar. E aí vamos terminar dizendo que nas bactérias, nas células procariotas, nós temos de fora para dentro, vai comigo, a cápsula bacteriana, feita de proteína, principalmente, ok? Cápsula bacteriana feita de proteína. As bactérias possuem uma parede celular, Feitosa, a parede celular, eu vi isso lá na aula de carboidrato que você falou sobre amido, né, nos vegetais. Eu vi, amido não, celulose. Eu vi também que os fungos também tinham parede celular de quitina. Pois então, aqui a parede celular é de uma outra substância. É de uma substância chamada de peptídeo, porque tem proteína misturando, glicano, porque tem carboidrato, glicídio, lembra? Peptídeo-glicano é o nome da substância que forma a parede celular dessas bactérias que aqui estão. Então tá aqui a setinha bacana mostrando para você. Membrana plasmática, e aí a membrana plasmática é igual à nossa membrana plasmática, ela é formada de fosfolipídios. É uma bicamada de fosfolipídios. Tudo bem? Então essa é a base ou a estrutura básica de uma bactéria, de uma célula procariota. Volta para mim. Atualmente, a gente tem essa célula presente nas arqueobactérias, como a gente viu, que são bactérias mais recentemente descobertas, e nas bactérias tradicionais, que causam doenças para a gente, que contaminam nossos organismos, que causam problemas para a gente. Beleza? Então você tem que se ligar nisso daí. E agora, vamos para o slide que eu quero mostrar então uma célula eucariota animal. Ah, querido, agora o bicho pega. Meu camarada, olha para o seu slide, olha para a sua tela e veja você o que tem dentro de cada célula tua. No centro dela, a gente tem o centro de comando. Se eu pudesse fazer uma analogia, eu diria que aqui é o cérebro. Tudo que precisa ser controlado é feito e produzido ali, naquele local, no núcleo. Então, lá dentro do núcleo, nós teremos o material genético linear que eu havia desenhado no slide anterior para vocês. Beleza? Na verdade, eu até marquei errado, foi mal, o núcleo está aqui, porque aquele que eu marquei ali é o núcleo do núcleo, tá ligado? É o nucleolo. O nucleolo é uma região de maior condensação de material genético. Ele é importante porque a partir dele nós temos a produção de algumas estruturas, como por exemplo os ribossomos, que são fundamentais para a produção de proteína. Citoesqueleto, eu havia comentado, que são essas pequenas proteínas que estão sendo apontadas aí, olha, que são responsáveis por garantir a estrutura da nossa célula. Volta para mim. O neurônio, ele tem um formato muito diferente de uma célula muscular, que tem um formato muito diferente de um hepatócito, que é uma célula hepática, ou de um enterócito, que é uma célula do intestino. E o motivo disso é por conta das estruturas do citoesqueleto dessas células. Sendo que, uma coisa que eu quero deixar clara logo agora, esse citoesqueleto, ele é moldável. Esse citoesqueleto, ele pode sofrer modificações graças aos microtúbulos que formam eles, que nós vamos falar melhor em outras aulas, não quero dar muito spoiler. Volta para o slide. Olha a danada aqui, ó. Ó a mitocôndria, escondidinha, achando que a gente não está vendo ela. Então tá muito bem, obrigado, quietinha na dela, só produzindo energia, graças a Deus, a nossa célula. Ribossomos que estão livres produzirão proteínas que ficarão no citoplasma das nossas células, ok? Então vou botar aqui, ó, esses caras são responsáveis por produzir proteínas citoplasmáticas. Então, ó, produção de proteínas é o que eles fazem. Centríolos vão ajudar na hora da divisão celular. Vamos falar deles melhor depois. Ribossomos que estão ligados ao retículo rugoso são importantes porque eles produzirão proteínas que irão para fora da nossa célula.
proteínas tipo exportação, digamos assim, tudo bem? Deixa eu deixar só proteínas aqui mesmo. Complexo de Golgi responsável por fazer carboidratos, mas calma, volta aqui. A gente vai falar dele também melhor depois, quando eu falar de organelas, mas toma cuidado, porque quando eu falo complexo de Golgi produz carboidrato, algum aluno, nossos colegas aqui queridos, podem confundir achando que ele está produzindo carboidrato como se fosse uma planta que faz fotossíntese. Não é isso. Ele pega fragmentos de carboidratos e produz. Ele não seria capaz de produzir um carboidrato complexo, grande, que seria suficiente para a mitocôndria quebrar e gerar energia. Quer dizer, que para que seja quebrado no citoplasma e a mitocôndria continue essa quebra. Não, não. Não dá para pegar isso e usar na respiração celular. É só mesmo para fazer sinalização durante o processo de exportação que a gente vai ver depois. Tá bom? Volta para o slide. Membrana plasmática, que é formada de fosfolipídios, igualzinho às demais, que a gente havia comentado. Tudo bem? Então, estou escrevendo aqui embaixo, ó, feita de fosfolipídios, beleza. Retículo endoplasmático liso. Tem várias funções. Uma delas é de transporte na célula. Até porque ele parece meio que um metrô mesmo, tá vendo? Olha o desenho dele aqui em cima. Tem várias bolinhas assim, sabe? Com uns túneis, uns tubos ligando. Então ele funciona como se fosse um transportador. Alguma coisa que queira ser passada dentro da célula, entra numa parte e acaba saindo em outra pelo retículo liso, tipo um metrô. Mas ele também tem a importante função de produzir lipídios, fragmentos de lipídios. E isso ajuda na regeneração de algumas organelas internas. Então, produção de lipídios. Show de bola. Aqui do lado a gente tem uma microscopia para que você possa ver como que é uma célula, né? Essa parte do meio aqui, ó, é o núcleo, em volta tem o citoplasma, delimitado pela membrana plasmática, e acredite, tudo que está nesse desenho da esquerda está ali entre o núcleo e o citoplasma. Pode voltar para mim? Você viu então a diferença entre célula eucarionte e célula procarionte, beleza? Só que assim, dentro das células eucariontes, a gente já estudou nessa aula de hoje que nós temos as células vegetais, que foram formadas a partir da entrada do cloroplasto nelas. Essas células são muito semelhantes com essas que a gente acabou de ver, só que tem algumas pequenas diferenças. Essas pequenas diferenças você vê agora no slide. Vamos lá? Primeira diferença é essa grande estrutura que está amarela em volta da célula, que é chamada, olha, está aqui, de parede celular. Fala para mim qual é o carboidrato que forma essa parede celular. Se você falou celulose, você acertou. Essa parede celular, ela protege essa célula do rompimento. As células vegetais não sofrem um fenômeno de explosão celular, chamado de plasmoptise, que a gente vai estudar um pouco melhor depois também detalhadamente. Essa parede, então, é fundamental para que a célula possa aguentar momentos de seca e momentos de excesso de água. Grava isso. Celulose, ela é fundamental para a fisiologia dessa planta, ok? Outra característica que também é exclusiva de célula vegetal, vacúolo. Tá vendo essa bolha de água que está aí dentro? Não, a célula não está queimada, não é isso. Essa bolha de água que está aí é uma reserva de água que essa planta pode ter dentro da sua célula. Não só de água, tá? Dentro do vacúolo vegetal, a gente pode encontrar várias substâncias relevantes para a vida dessa planta. Por exemplo, os óleos essenciais que algumas plantas possuem, eles são armazenados dentro do vacúolo. Então, uma planta, uma laranjeira, né? Que tem aquele cheirinho gostoso, já cantava, acho que é Cassaeda era o nome do Reis, não sei. Cheirando a flor de laranjeira só. Enfim, vou cantar hoje não. Esses óleos essenciais são encontrados dentro desse vacúolo. Outra coisa também, totalmente oposta de óleos, né? Veneno. Caraca, volta para mim. Pensa só você. Uma planta que é venenosa, ela tem que guardar esse veneno em algum lugar. Esse veneno vai ter que ficar dentro de células dela, porque se ficar fora das células, pode matar as células todas, se ficar no interstício, que é o espaço entre uma célula e outra. Então, já que vai ficar dentro da célula, esse veneno também não pode ficar solto no citoplasma, porque senão a planta mata a própria célula. Tá pegando a ideia? Então ela tem que ter uma estrutura, tipo um vacúolo, como essa, que guarde o veneno lá dentro.
Se algum animal comer essa planta, fazer a herbivoria, que você vai ter esse assunto na aula de ecologia com o nosso professor Rafael Lira, você vai, o animal que mastigar essa planta vai estourar o vacúolo dela e o veneno vai escorrer pela boca daquele animal. Aí ele pode morrer, aí ele vai sentir o gosto ruim daquela planta. E aquela planta só libera mesmo numa situação extrema que ela foi comida, que ela foi predada. Beleza? Então, óleo, veneno, volta para lá. E também, como eu falei no início, água. Então, tudo isso vai ser encontrado dentro desse vacúolo que ela possui. Não ao mesmo tempo, tá, gente? Em momentos diferentes, em células diferentes. Peroxissomo é uma organela também muito importante, que ajuda na degradação da água oxigenada. Vamos falar melhor dele depois. Aí ela tem as outras coisas que eu falei, retículo liso, membrana plasmática. Tô vindo assim, tá, gente? Nessa sequência aqui, sentido anti-horário. Depois o cloroplasto, olha aí. Agora tem uma organela energética responsável pela fotossíntese dessa planta. Isso aqui é exclusivo de vegetal. O que eu estou circulando é exclusivo de vegetal, tá? O peroxissomo não, deixa eu apagar aqui, porque o peroxissomo tem em células animais também. Plasmodesma ou plasmodemata é uma estrutura que funciona como um buraquinho na parede celular. Na verdade, não é uma estrutura que funciona como um buraquinho, é um buraquinho que permite a conexão entre uma célula e outra. Eu comentei isso com vocês ainda agora. Então tá aqui, ó, ele faz a comunicação, ele permite a comunicação entre as células adjacentes, fundamental para vegetais que possuem aí uma parede muito dura, uma parede muito resistente, beleza? De resto, na nossa sequência aqui, tudo igual. Eu só vou colocar mais um, tá? Que é o glioxissomo. Deixa eu escrever aqui de preto para você, ó, o glioxissomo, que é uma organela fundamental para a vida do vegetal, que tem como principal função a de transformar lipídios em carboidratos. Transforma lipídios em carboidratos. Isso acontece durante a germinação das sementes. Falaremos mais sobre isso nas nossas aulas de vegetais, de botânica. Beleza? Volta para mim. Meus queridos, essa é toda a introdução necessária para que você detone em todas as aulas de citologia que vocês terão comigo nos próximos capítulos aqui no Estratégia Concursos. Então, mais uma vez, eu sou o professor Diego Feitosa. Se você quiser seguir nas redes sociais, o meu Instagram é @dcfeitosa, do professor Daniel Reis, @o Reis da Biologia, e do professor Rafael Lira, @prof. Rafael Lira. Você acha nós três nas redes sociais, pode tirar dúvida, pode perguntar, e como eu venho falando sempre, aproveite essas aulas e o material que você está tendo aí. Beleza? Queridos, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.